Chegamos ao terceiro bloco deste debate, que também está sendo transmitido pela internet através do paranaportal.uol.com.br. E amanhã cedinho, você já sabe, nas ruas de Maringá, cobertura completa deste programa no Jornal Metro. De acordo com as regras do debate, quem começa perguntando neste bloco é o candidato Ulisses Maia. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Uma preocupação do maringaense hoje tem sido uma quantidade muito grande de índios aqui, inclusive nos semáforos, às vezes até pedindo dinheiro, não só vendendo o seu artesanato, em muitos casos muitas crianças que a gente vê correndo risco. Gostaria de saber a proposta do candidato para esse problema em Maringá. Candidato Silvio Barros, o senhor tem 2 minutos para responder. Aliás, manchete do jornal de hoje, né? Os índios fizeram um estrago lá no escritório da gente. Até apoiados aí por algumas lideranças que andaram... Bom, deixa para lá. Mas realmente esse é um problema que precisa ser resolvido e eu acho que a gente tem que trabalhar em comum acordo com as aldeias indígenas. Porque o que ocorre é o seguinte, os índios têm necessidades financeiras que a atividade econômica da aldeia não proporciona alternativas. Em muitas situações, a situação deles é complicada realmente. Então, eles mandam para as cidades famílias com crianças que vão vender o artesanato. É a maneira deles conseguirem adquirir os recursos que eles precisam. Esse entendimento já foi mantido, inclusive, com os caciques, e eles dizem que não tem outra alternativa a não ser esta para poder obter os recursos. O que a gente defende é que nós precisamos estabelecer, dentro desse processo de solidariedade, desse processo de apoio que a população maringaense tem com as pessoas que precisam, para que a gente pudesse encaminhar o apoio ou o recurso necessário direto para a aldeia, porque aí o cacique diz que ele consegue segurar as pessoas lá, desde que eles possam ter as suas necessidades atendidas. Então isso eu entendo e quero fazer exatamente este desenho de alternativa com a nossa Secretaria de Assistência Social, com o Governo do Estado do Paraná, para que a gente possa, em comum acordo com as aldeias indígenas, solucionar as suas necessidades, prover a eles aquilo que a gente precisa, com esse amor solidário que o maringaense tem, para que essa situação não permaneça. Porque eles têm o direito de se locomover, a legislação que atende ao índio é diferente da legislação dos demais cidadãos. Então, eu penso que a maneira é essa, é fazermos um trabalho direto lá na aldeia. Candidato Ulisses Maia, 1 minuto para a sua réplica. Amor solidário aos índios está faltando muito por parte da Secretaria da Assistência Social, que é inadmissível deixar aquelas crianças naquela situação. Eu vou fazer 2 coisas. Eu vou ter um abrigo para que eles não durmam nos pontos de ônibus e nem nas praças. Terá um lugar digno para que os índios durmam, como nós temos o albergue. Nós teremos uma versão semelhante ao albergue, pode até ser no albergue, para que esses índios, enquanto vierem a Maringá vender os seus produtos, tenham um lugar digno para ficar. E vou fazer uma feira permanente de artesanato indígena. Aí eles vão para esta feira vender lá. E o maringaense e também os turistas que chegarem aqui vão saber que em Maringá existe uma feira permanente de artesanato indígena. Eu tenho certeza que será muito atrativo. Eles vão conseguir um recurso, voltam felizes para a aldeia deles e Maringá vai ser hospitaleira. Maringá vai dar um abraço solidário a esses índios a quem nós devemos muito. Candidato Silvio Barros, sua tréplica com 1 minuto. Aí existem divergências de opiniões, né? Nós temos aqui a Cindy, que já tem um espaço para os índios poderem se acomodar e a questão é se eles desejam ou não ocupar esse espaço. Já temos o alojamento para eles. A preocupação aqui, e que eu manifesto minha discordância, né, é que se fizermos aqui a feira de artesanato, se os índios continuarem vindo para cá e trazendo as crianças, o problema do trabalho infantil não será resolvido. Esses índios precisam de escola, essas crianças deviam estar na escola. E enquanto estiverem aqui trabalhando na feira de artesanato, eles não estarão na escola. Então eu entendo que nós precisamos fazer o trabalho sim lá na aldeia, onde está a escola deles, onde está a estrutura, para que essas crianças possam ter, de fato, o atendimento que elas precisam e merecem. Então, existem aqui opiniões diferentes, cada um pensa de um jeito. Eu penso que a melhor maneira de ajudar a resolver esse problema, e principalmente dar condição que essas crianças usem a escola, é fazer a parceria lá com a aldeia.
Esta é a primeira rodada de perguntas deste bloco. O candidato Silvio Barros agora 30 segundos para perguntar. A minha pergunta é sobre gestão fiscal. Nós entendemos que gestão fiscal é fundamental para que o município possa ter condições de receber investimentos, fazer financiamentos, receber transferências de emendas parlamentares. Eu gostaria de saber qual é a opinião do candidato a respeito de gestão fiscal, de que maneira pretende lidar com isso, porque nós, durante a nossa gestão, tivemos gestão fiscal premiada, melhor do Paraná e entre as 10 melhores do Brasil. Para responder, candidato Ulisses Maia, o senhor tem 2 minutos. Eu vou dar um exemplo para o Brasil de um modelo diferente que garante a gestão fiscal responsável. Eu vou criar aqui o Conselho de Gestão Fiscal. Esse conselho será composto por 3 pessoas da mais alta credibilidade na cidade, com experiência comprovada na área pública, direito, administração, contabilidade, economia, referendado pela sociedade civil organizada, pela ASIM, pelo CODEM, pelos conselhos que representem esses profissionais. Serão pessoas com conduta ilibada, acima de qualquer suspeita. Eles terão um mandato, inclusive, de 1 ano, para evitar que o prefeito tenha interferência sobre o trabalho deles. Esses 3 conselheiros terão liberdade total, plena e absoluta para verificar toda a contabilidade da prefeitura, todas as finanças da prefeitura, analisar a execução orçamentária, analisar os nossos projetos, aquilo que nós estamos implementando e que vamos implementar para garantir que haja o equilíbrio fiscal. Não farei nada que desequilibre o município. Tenho compromisso com a gestão fiscal responsável, até porque não é vontade de prefeito, é obrigação da lei. Se não fizer isso, o município fica inadimplente, como ficou recentemente agora, quando a auditoria do Ministério da Previdência detectou que deixaram de recolher para a Previdência sobre o abono dos servidores. Foi autuado em, acho que, 20 milhões aproximadamente, a Câmara autorizou o parcelamento. Enquanto a Câmara não autorizava, o município estava sem a certidão. Olha o problema que isso causa. Então tem que ter controle sobre as finanças do município, tem que ter gestão fiscal responsável, é uma obrigação, é minha especialidade, eu sou advogado especialista na área do direito público. Com certeza o maringaense, além do esforço do prefeito e da equipe da Secretaria da Fazenda, vai ter também um conselho de gestão fiscal. Candidato Silvio Barros, 1 minuto para a sua réplica. Bem, eu posso responder pela minha gestão, e na minha gestão nós pegamos Maringá entre os 2.600 municípios que estavam com gestão fiscal considerada crítica, que é o nível mais baixo de todos. E entregamos, ao final da minha gestão, entre a 1,8%, 84 municípios do Brasil que estavam, só 84, com gestão excelente, e Maringá entre os 10 primeiros. Isso usando toda a estrutura, todo o conhecimento acadêmico do Instituto Firjan, que faz esse acompanhamento para o Brasil inteiro, inclusive com uma análise de comparação com os demais municípios. Mas uma coisa interessante, eu acho que seria legal a gente saber se esse Conselho de Gestão Fiscal que o candidato propõe poderia avaliar, por exemplo, promessas que foram feitas aos servidores, e se o Conselho chegasse à conclusão de que essas promessas comprometem o equilíbrio fiscal do município, qual seria a atitude do candidato diante de uma ação dessa por parte desse Conselho? Candidato Ulisses Maia, para a sua tréplica, 1 minuto. Tanto respeito que ele vai ter mandato, senão eu não dava mandato a eles, eu substituía se eu não concordasse. As minhas propostas são viáveis, a questão é estabelecer a prioridade. Como no orçamento da sua casa, você tem um recurso, você vai estabelecer onde você vai gastar. Por exemplo, eu vou priorizar, dar o vale alimentação para o servidor. Agora, eu vou acabar com a farra de cargos comissionados que consomem 30 milhões de reais por ano. Eu vou, por exemplo, rescindir o contrato do lixo, que gasta 16 milhões a mais do que necessário para gastar. Junto com o Observatório Social, vamos fiscalizar as obras e serviços, o preço das obras e serviços. Pois se o Observatório Social, em 2% de análise de contratos e licitações administrativas, conseguiu para Maringá uma economia de 60 milhões, você já imaginou se a gente der liberdade plena para eles trabalharem junto com a gente, com o Conselho de Gestão Fiscal, a sociedade ao nosso lado, com transparência, nós vamos ter dinheiro suficiente para os investimentos que nós estamos assumindo agora. Abrindo a segunda rodada de perguntas deste bloco, candidato Ulisses Maia, 30 segundos para a sua próxima pergunta.
Já que o candidato falou em servidor e promessas, vamos nessa linha. Então, eu gostaria de saber qual é a proposta do candidato para o Vale Alimentação dos servidores. Candidato Silvio Barros, 2 minutos para responder. O compromisso que eu fiz com os servidores tem 20 propostas diferentes. Tive a oportunidade de me reunir com centenas de servidores nesses últimos dias e nessas 20 propostas, aquilo que a gente tem certeza que pode ser cumprido, aliás, porque servidor é fundamental para que a Prefeitura possa prestar a qualidade de serviço que a gente presta aqui em Maringá. Eu sei que tem muita criatividade para achar defeito na cidade, mas a realidade dos fatos é que nós moramos numa das melhores cidades do Brasil. A qualidade de vida que tem o cidadão maringaense está muito acima da média nacional. Aliás, equiparada até com algumas cidades do exterior. A proposta que a gente apresentou, as 20 propostas que eu apresentei aos servidores, eu tenho certeza absoluta que posso cumprir e não preciso voltar atrás. Eu tenho garantia de que posso cumprir. No que diz respeito especificamente ao Vale Refeição, eu me assumi um compromisso com os servidores de que nós deveríamos constituir um grupo de trabalho tripartite, prefeitura, servidores e a sociedade civil organizada, que na verdade vai ter que pagar a conta, para que a gente pudesse chegar à solução ideal. Aquilo que é possível, de que maneira nós vamos implementar, considerando todos os aspectos legais que estão envolvidos nisso. Eu entendo que o pleito é legítimo, é um direito do servidor buscar esse benefício, entendo que é necessário que a gente leve essa proposta adiante. Só acho que não cabe ao candidato, enquanto candidato, até porque a candidatura dura só 2, 3 meses, assumir um compromisso sem antes discutir com a sociedade que, em síntese, será quem vai pagar a conta. Então essa é a minha leitura. O que eu disse aos servidores é que o que está prometido vai ser cumprido. O servidor trabalhou comigo 8 anos e sabe o que a gente assume de compromisso, a gente cumpre mesmo. Principalmente porque, para os servidores, eu dei muito respeito durante os 8 anos. Candidato Ulisses Maia, 1 minuto para a sua réplica. Uma das 20 propostas que o senhor apresentou aos servidores prevê a compra da licença-prêmio dos servidores, que a cada 5 anos, 3 meses o servidor tem direito, e também que o senhor compraria os 10 dias de férias. Somando isso e aplicando aos servidores, nós teremos uma folha de pagamento a mais por ano. Isso aí vai dar por ano 37 milhões de reais. Ou seja, eu faço uma proposta do Vale Alimentação de 36 por ano, propondo uma série de cortes, uma série de economias que me garante a condição de pagar o Vale Alimentação. O senhor diz que não tem direito. Como que o senhor vai cumprir essa que custará 37 milhões, 1 milhão a mais do que o Vale Alimentação? Candidato Silvio Barros, 1 minuto para a sua tréplica. Bem, quando a gente é gestor, a gente aprende bastante coisa. Uma delas que eu aprendi é que nem todo mundo quer ser remunerado e nem todo mundo pode tirar a sua licença-prêmio na hora que deseja. E sim, na hora que isso está escrito na lei, na hora que o município pode abrir mão. Acontece o seguinte, muito desse recurso, hoje nós já investimos, já está no orçamento, porque quando aquele servidor sai 3 meses, alguém tem que fazer o trabalho dele. E esse trabalho é remunerado, já está embutido na conta, gente, já está lá dentro. Então, o que a gente faz é simplesmente deixar que o servidor receba uma parte desse dinheiro, continue trabalhando e, portanto, eu não preciso pagar outra pessoa para fazer o trabalho dele. É bem simples de resolver essa situação, não temos dificuldade nisso não. Nós não estamos criando uma despesa nova, nós estamos remanejando essa situação apenas. Sua próxima pergunta agora, candidato Silvio Barros, com 30 segundos. Eu gostaria de perguntar ao candidato qual é a sua opinião a respeito da proposta que a gente vem fazendo de instalar equipamentos de lazer, de recreação para a população, como, por exemplo, as pistas de skate. Eu imagino que a gente consegue rapidamente implantar 3 skate parks, como aquele lá de Sarandi, aqui em Maringá. Qual é a sua proposta em relação a esse assunto, até porque o grupo de skatistas é bastante expressivo na nossa cidade? Candidato Ulisses Maia, 2 minutos para a sua resposta. Candidato, isso eu já falei no primeiro turno. A minha proposta já ficou clara. Nós vamos dar espaço a esses jovens poder praticar o skate. É um número grande de jovens, não só jovens, tem até adulto também praticando skate. Mas nós não temos lugar em Maringá. Tinha uma pista de skate na Vila Olímpica, foi retirada. A Praça da Patinação
na Avenida Cerro Azul, não reúne as condições suficientes para atender. Nós estamos indo, nós não, que eu não pratico skate, porque eu não sei também, né? Mas quem pratica skate em Maringá está indo lá em Sarandi, onde o prefeito fez a maior pista de skate do Paraná. Você veja só, estão indo lá em Paissandu, numa praça muito bonita, que eu quero fazer igual àquela praça aqui. Discuti bastante isso com o Francisco Favoto, que está nos acompanhando. Francisco Favoto foi o candidato a vice-prefeito do Wilson Quinteiro, que ele está na nossa campanha. Trouxe também o Bacurau, que é um líder da SKM, Sociedade de Skatistas de Maringá, que tem lá o Rafael, um grande premiado em nível nacional. Esses skatistas estão com a gente, assumimos junto com o Francisco Favoto essa proposta que estava também para o candidato Wilson Quinteiro, e nós faremos os espaços para os skatistas de Maringá. E também para o Roller Mania, que estão com muita dificuldade de brincar lá na Vila Olímpica, às vezes até para trocar uma lâmpada está difícil, o banheiro fica fechado às 6, ninguém tem direito a usar. Tinha um posto da Guarda Municipal lá na Vila Olímpica que fecharam, eu vou abrir, eu vou colocar um posto da Guarda Municipal ali ao entorno da Vila Olímpica, atendendo a Vila Olímpica, atendendo na proximidade da UEM. E o skate é saudável, nós vamos fazer com toda certeza. Candidato Silvio Barros, o senhor tem agora 1 minuto para a sua réplica. Bem, a proposta que a gente apresentou é de fazermos 3 pistas de skate. Aliás, uma delas foi desenvolvido já o projeto no que nós chamamos Praça Paraná. A Praça Paraná vai ficar ali na Campolina, é um espaço que está incorporado naquele contorno da UEM. Eu tive a oportunidade de desenvolver esse projeto junto com a Paraná Projetos, que vai envolver não apenas pista de skate, mas uma série de outros equipamentos de recreação. Espaço para as crianças ouvirem histórias, tem uma série de equipamentos esportivos para as pessoas poderem usar. A nossa proposta é que existem vários lugares na cidade, pequenos espaços públicos, onde a gente vai poder implantar kits de recreação, lazer e esporte, para que a família maringaense possa participar, possa usar essas estruturas para unir a família, praticar atividade física, melhorar o seu astral. Essas propostas a gente quer implantar imediatamente. Candidato Ulisses Maia, 1 minuto para a sua tréplica. O esporte precisa do nosso apoio total. Infelizmente, algumas modalidades estão sem apoio da prefeitura e nós temos várias modalidades que não tem sequer lugar para treinar. Nós temos o rugby, que fica passando de um lugar para outro, precisa de um lugar claro, não tem onde treinar. Nós temos que aproveitar os nossos espaços públicos a favor das pessoas que praticam o esporte e incentivar o esporte. Esporte, lazer, cultura, nossa população precisa disso. E precisa na cidade toda. Essa é uma diferença também na nossa proposta. Eu vou descentralizar, vou levar para os bairros, para que todos tenham a oportunidade do lazer, do esporte e da cultura. Abrindo, como eu disse, as escolas para uso à noite da comunidade, sábado e domingo, sem interferir na jornada de trabalho dos profissionais lá da escola. Será uma atividade extra que será feita por outros profissionais. Aquilo que eu fiz lá propondo aquele fechamento ao entorno do Parque do Ingá, que foi uma lei minha, eu vou fazer em outros pontos da cidade. E para abrir a terceira rodada de perguntas deste bloco, candidato Ulisses Maia, o senhor tem 30 segundos. Continuamos no esporte. O esporte é fundamental, merece todo o nosso apoio. Eu gostaria de saber sobre o esporte profissional. Qual é a proposta do candidato para o esporte profissional em Maringá? Candidato Silvio Barros, 2 minutos para a resposta. Esporte profissional precisa de apoio empresarial. A prefeitura tem vedada sua participação financeira em esporte profissional, evidentemente qualquer poder público tem, mas o que nós fizemos durante a nossa administração foi investir bastante na estrutura necessária para que o esporte profissional possa ser praticado na cidade. Aquilo que cabe à prefeitura, que é exatamente a infraestrutura necessária, os equipamentos necessários para que a gente possa gerar a renda que o esporte profissional produz, isso foi feito. Os investimentos que nós fizemos, tanto no Chico Neto, quanto no estádio Willie Davis, estão lá, conseguimos estabelecer, aliás, a Vila Olímpica toda, né, praticamente foi fora do estádio do Chico Neto, que já existiam, e o outro ginásio de treinamento, nós fizemos o velódromo, nós fizemos a pista, as quadras de tênis, de vôlei de areia, enfim, fizemos investimentos importantes na área esportiva. O que nós precisamos, na realidade, é fazer a vinculação
do investimento privado com o esporte profissional, para que a partir daí a população de Maringá tenha mais uma opção de lazer, tenha mais uma alternativa para estabelecer a sua atividade familiar até, porque muita gente que gosta de futebol vai com a família toda. E que a Prefeitura encontre caminhos para estimular e incentivar o investimento privado. Algumas coisas podem ser feitas, inclusive através da lei de esporte do próprio Ministério do Esporte, na preparação dos atletas, coisa que o esporte profissional acaba tendo que investir. Nós podemos criar os meios para que as escolas de futebol profissional, por exemplo, preparem os atletas usando incentivo e estímulo fiscal, e a partir daí eles possam investir especificamente no time que vai jogar e ganhar o campeonato, que afinal de contas a gente precisa disso também, né? Candidato Ulisses Maia, 1 minuto para sua réplica. Recurso do Caixa do município não pode ir para o futebol profissional, mas o prefeito pode fazer um grande trabalho de articulador para trazer empresa para Maringá que faça o futebol profissional, para levar à população alegria. Temos o estádio preparado, reformado, ampliado, mas não temos o time que leve alegria para a torcida. Então nós faremos um exemplo de Londrina. Lá deu certo, uma empresa, não é a prefeitura, uma empresa que montou o time lá e o time está indo muito bem. Maringá não vai perder para Londrina, não. Eu vou assumir a liderança, vou trazer a empresa para cá com uma diferença. Eu não vou permitir, e acho que ninguém quer em Maringá, que essa empresa de futebol tenha como sócio políticos, deputados. Isso não dá certo. Não podemos misturar política com futebol. O futebol é para quem é especialista em futebol. E nós traremos empresa para cá e vamos encher novamente o Willie Davis. Candidato Silvio Barros, 1 minuto para a sua tréplica. A verdade dos fatos deve sempre ser dita. É evidente que a liderança pública do município precisa criar os mecanismos e os estímulos para que isso aconteça. Gente, Maringá participou da Liga Profissional de Vôlei, foi um espetáculo, Chico Neto cheio, a comunidade toda entusiasmada com isso. Nós fomos parar na televisão horas a fio, mostrando a nossa estrutura, e, aliás, comparando a estrutura de Maringá com outras cidades do Brasil, onde a Liga de Vôlei era disputada. Então, esta liderança, a busca de parcerias, a busca de empresas que possam apoiar o esporte profissional, sem dúvida alguma, vai continuar sendo o nosso objetivo. Durante o período em que eu fui prefeito, busquei, inclusive das empresas que são fornecedoras da prefeitura, que elas estimulassem, que elas participassem também desse processo de valorizar o esporte profissional, porque isso, além de tudo, desperta o nacionalismo, o desejo de abençoar. O seu tempo está esgotado. O senhor faz agora a próxima pergunta com 30 segundos, encerrando este bloco. A minha pergunta é sobre o polo desenvolvimento econômico. Geração de emprego, geração de renda, negócios para a cidade de Maringá. Dentro das propostas dos setores geradores de futuro, portadores de futuro do Masterplan, está o setor de medicamentos, fármacos e medicamentos. Eu gostaria de saber como que o candidato vê a possibilidade de estimular que é um setor importante e que vai sempre existir mercado para ele, apesar da crise. Candidato Ulisses Maia, 2 minutos para responder. Não só esses apontados pelo Masterplan, que é o de polo de fármacos, o de biotecnologia e também o do polo aeronáutico. Os 3 terão o nosso apoio total. Vamos viabilizar o Tecnoparque para isso. Estou estudando uma parceria que o Sebrae fez com a CERT. CERT é uma fundação lá de Santa Catarina que tem expertise em parques tecnológicos. Ela já está fazendo um estudo aqui em Maringá por conta de uma parceria com a Associação Comercial, com o Sebrae e também com a Prefeitura. Assim que esse projeto, esse estudo estiver pronto, vamos colocar em prática, se entendermos que ele seja o adequado, mas deve ser, principalmente por estar envolvido o Sebrae, que tem muita credibilidade, e o CERT, que é um centro de excelência em áreas tecnológicas, desenvolvimento de parques tecnológicos, entre outras soluções de tecnologia. Então terão o nosso apoio integral. Precisamos consolidar o Tecnoparque e também consolidar o polo de tecnologia de informação e comunicação em Maringá, o polo de TI.
Por isso, vou fazer a reforma e a manutenção do aeroporto digital, que será instalado lá no Aeroporto Velho, onde nós teremos empresas de base tecnológica, pequenas empresas, claro, startups principalmente, e a despesa daquele local será mantida pela Prefeitura. Em troca disso, essas startups vão desenvolver soluções para serem usados na administração pública, problemas locais, seja na saúde, na educação, no trânsito, no meio ambiente. Então, nós vamos incentivar, e não só essas empresas, essas profissões de futuro que nós temos, né, através do Tecnoparque e do Polo de TI, mas também todo o desenvolvimento econômico apresentado pelo Masterplan. Agora, o desenvolvimento socioeconômico. Daqui a pouco, ele entregará o planejamento urbano para o nosso centenário. Terá do prefeito aqui apoio total. Candidato Silvio Barros, 1 minuto para a réplica à sua pergunta. Nós entendemos que o polo de fármacos e medicamentos é um setor que vai alavancar muito a nossa economia e que permitiu ser instalado em Maringá por conta da universidade. Nós temos vários centros de pesquisa voltados para essa área, temos formação de profissionais para esse setor, e isso foi um diferencial para que a gente pudesse trazer para cá o Tecpar com um laboratório de biomedicamentos para combate ao câncer, que tem contrato com o Ministério da Saúde de fornecimento exclusivo para substituição de medicamentos importados. Nós já doamos ao Tecpar 100 mil metros quadrados e o Tecpar tem o investimento previsto de 100 milhões de reais para instalar aqui na nossa cidade. Esse vai ser o instrumento âncora, o investimento, o empreendimento âncora do nosso polo de fármacos em Maringá. Isso tudo já planejado lá atrás e vislumbrando um futuro extraordinário para a atividade econômica de ponta na nossa cidade. Candidato Ulisses Maia, 1 minuto para a sua tréplica. Como presidente da Câmara, articulei a aprovação da doação da área para o Tecpar. Defendemos que é importante, ele trará, não tem nada concreto ainda, isso é previsão. Eu vou me esforçar para garantir que isso aconteça, esses investimentos consolidem Maringá, então, como o Tecnoparque, melhor dizendo, em Maringá, como polo de fármacos e medicamentos, também de biotecnologia e, sem dúvida alguma, o polo aeronáutico, que também nós defendemos. Sem fantasias, eu só sou contra ilusões. O maringaense já está desacreditado porque prometeram uma fábrica de helicópteros que iam fabricar 400 helicópteros por ano. É até um pouco exagerado, mas era a promessa do empresário que acabou sendo preso lá na Itália. Ainda bem que ficou preso lá, não veio trazer prejuízo para Maringá. Mas o que for sério, o que for bom para a cidade, eu estarei junto com a sociedade, apresentando as soluções e implementando aquilo que traz felicidade para o maringaense. Desta forma, encerramos este terceiro bloco do nosso debate, que também está sendo transmitido pela internet através do paranaportal.uol.com.br. E a cobertura completa amanhã bem cedinho nas ruas no Jornal Metro. Eleições 2016, você decide na Band.